Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Boa noite a todos. Sejam acolhidos nessa casa de oração. Do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Não traga o ontem para hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mudado. Hoje, Deus lhe deu o presente mais valioso que você recebeu em sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva, com atitudes positivas, a sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto
de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio da nossa vida? E neste momento, vamos agradecer ao Pai maior, a Jesus, nosso mestre e amigo, que a todo instante nos acolhe e muitas vezes nos carrega no colo, dando todo o amparo que necessitamos. Agradecer a essa espiritualidade amiga que está sempre aqui buscando fazer o melhor por nós. Que nós tenhamos a nossa mente, o nosso coração aberto para sentir e receber todas essas bênçãos. E em agradecimento a este momento, nós te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Como todo sábado, vamos falar da evangelização infantil. Se vocês conhecem mulheres grávidas, crianças, mesmo que não sejam espíritas, mas que tenham carinho pela doutrina, peça para vir a evangelização. Olha que bênção é receber os ensinamentos desde a barriga da mãe. Então, evangelização infanto-juvenil Tia Corina, toda sexta-feira, das 19 às 20h30. Grupo Mãos Fraternas. São visitas às pessoas acamadas. Se vocês conhecem também alguém que necessita desse trabalho, entre em contato com a Jo ou com a Nilza, mas também vocês podem estar participando do grupo, tá bom? Mês de março, mês lilás, prevenção do câncer de colo do útero. Gente, isso é muito importante. Prevenção é tudo na nossa vida, viu? Semana que vem, nós teremos a palestra com João Marquese Neto, meu esposo, gente. Joias devolvidas. E hoje, a nossa amiga Sonice, a paz de Jesus. Sonice, a palavra é toda sua. Que Jesus te abençoe, a espiritualidade te louve. Muito obrigada, Lúcia. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. Gratidão aos meus queridos amigos. Pessoal de casa que nos assiste também nesse momento, muita gratidão. Gratidão ao João Marquese pelo convite, né? É uma forma da gente estudar e aprender um pouquinho mais. E gostaria também de agradecer a toda a espiritualidade que está sempre conosco, nos auxiliando e vem me ajudando muito e está presente neste momento. Gratidão a todas. O tema da noite, a paz de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo de 10 a 14. Essa foi a anunciação dos anjos na chegada do Mestre Jesus. E vem cumprindo as profecias de que Deus mandaria o nosso Mestre, que traria paz na terra. E Jesus então nos disse: deixo-vos a
A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Se não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João, capítulo 14, versículo 27. Então, aqui nós vemos que Jesus já disse que existe 2 tipos de paz. A paz do mundo e a paz de Jesus. E aí a gente vai entender um pouquinho mais a diferença de uma com a outra. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel, com Chico Xavier, na lição 105, intitulada Paz do Mundo e Paz do Cristo, ele nos esclarece. A paz do mundo é ilusória e passageira, pois tem por base o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a desonestidade, porque nós buscamos a paz do mundo nas coisas materiais, num bom emprego, numa boa colocação, onde eu posso ganhar bastante, onde eu tenho uma boa casa, um bom carro, saúde para me divertir, poder e fama. Só que isso pode acabar de uma hora para outra, por isso que ele nos fala que é passageiro. A gente pode perder a qualquer momento. Já a paz de Jesus, Emmanuel disse, é serena e eterna, tendo por base o amor ao próximo e a prática da caridade. É a paz que excede o entendimento, por ser nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. É a paz do amor colocada em ação. É a paz íntima do dever do bem cumprido. É a paz da resignação aos desígnios divinos, trabalhando incessantemente pelo bem e pelo progresso. Então, a paz do mundo, ela é mais voltada para a calmaria, para o sossego. Se bom, né? Se a gente tivesse um ganho suficiente, que não precisasse trabalhar. Então, é cotado também ali, voltado para a preguiça, para a ociosidade. E já a paz de Cristo, não. A paz de Jesus é voltada ao trabalho, à caridade, ajudar os necessitados. Então, são essas as diferenças. Para a gente entender um pouquinho melhor, um exemplo. Se uma pessoa que está desempregada, está com as contas todas atrasadas, está com dificuldade para cumprir os compromissos de casa, de repente, ela encontra, hoje muito difícil, mas antigamente era mais fácil, um envelope com uma certa quantia dentro. Esta quantia daria para ela quitar suas dívidas e viver ali uns 3, 4 meses na paz do mundo, porque ela teria tempo suficiente para poder arrumar um novo emprego. Ela achou o dinheiro é dela, achado não é roubado, não diz o ditado? É dela. Então, muitos até diriam, foi Deus que colocou esse dinheiro na sua vida, porque você está com a vida toda desregrada. Mas no envelope que ela encontra, existe um logotipo, uma marca, dizendo de quem é o dinheiro, a firma de quem foi perdido. Então, se ela quiser devolver o dinheiro, ela pode, porque tem ali o endereço. Então, se ela for uma pessoa justa, de princípio, de valores, ela vai devolver, mesmo que ela não receba nenhuma gratificação, nem um muito obrigado. Mas se ela falar com as pessoas, muitos vão dizer, você é besta, você é tonto, porque você está precisando do dinheiro. Para que você vai devolver? A firma é rica, não precisa desse dinheiro. Talvez ela tenha até um seguro que cobre esses prejuízos. Mas como ele é uma pessoa de valor, de princípio, ele vai até a firma e devolve o dinheiro. Ele continua sem emprego, continua devendo, né? Sem poder pôr as coisas dentro de casa, mas aí ele tem a consciência tranquila, porque ele não ficou com nada que não era dele. Porque a gente sabe a lei da ação e de reação. Se ele fica com esse dinheiro que não era dele, sabendo-se de quem era, futuramente ele teria que voltar e devolver.
E vocês acham que ele voltaria numa situação melhor que a que ele está agora? Provavelmente não. Voltaria talvez numa situação até pior. Então ele vai lá e entrega. Mas qual é a vantagem disso? Não seria melhor ele ter pago as contas, ficado com o dinheiro? Mas ele pensou também que foi um funcionário talvez que tenha perdido o dinheiro. E esse funcionário teria que repor essa grande quantia, porque foi um desleixo do funcionário de perder o dinheiro. E talvez poderia até perder o seu emprego e ficar nas mesmas condições que ele. Então ele vai e entrega. Mas no ato que ele sai de casa com essa intenção de devolver o dinheiro, Deus já manda seus mensageiros para o socorrer, porque ele fez o bem. Quem faz o bem, recebe o bem. Então, provavelmente, pode ser que ele não tenha suas contas pagas, mas ele vai ter um emprego onde ele vai poder trabalhar e pagar as suas contas dignamente. Então, se ele fica com o dinheiro, é a paz do mundo, o sossego por alguns meses. Mas se ele entrega o dinheiro, é a paz do Cristo, aonde ele vai poder dormir tranquilo pelo ato que ele cometeu. Tem as redes sociais, as televisões, noticiaram um bom tempo atrás que na capital, São Paulo, uma pessoa encontrou um envelope onde continha uma certa quantia de dinheiro e também umas contas que seria paga naquele dia. O dinheiro era a quantidade certinha de pagar as contas e as contas venciam naquele dia. Então, se a pessoa pegasse aquele dinheiro, olha que São Paulo tudo é longe, e devolvesse para aquela pessoa, já seria um feito. Ela teria feito a parte dela. Só que a pessoa talvez não poderia pagar naquele dia, teria que pagar em outro, onde pagaria com juro. O que essa pessoa fez? Foi na lotérica, pagou todas as contas, e pelo endereço das contas, ela foi até a pessoa e devolveu os recibos com as contas pagas. Isso aconteceu. Então, essa pessoa, além de ser uma pessoa de princípios, de valores, ela também já aprendeu. Faça aos outros o que gostaria que os outros o fizessem. Né? Quem que não gostaria de ter tido perdido uma grande quantidade que era para pagar as contas e alguém os paga e devolve os recibos, né? E aí, o Emmanuel ainda fala: mesmo que a paz do Cristo não nos isente das dores e dos sofrimentos, das provas e das expiações que ainda temos de passar, para nosso aprendizado e crescimento espiritual, ela nos dá a certeza de que, com Jesus, tudo podemos enfrentar, com serenidade, com fé e confiança. E que, se não for neste mundo, a recompensa virá no nosso retorno ao mundo espiritual, pelas portas da chamada morte. Contudo, não é preciso esperar esse momento para fruir a paz prometida por Jesus, pois o uso da prece, o vibrar no amor nos atrairão os bons espíritos que fortalecerão imensamente nossa alma diante dos embates da existência terrena. Se você faz o bem, recebe o bem. Se você faz o mal, vai receber coisas ruins. Uma vez um rei juntou os artistas, e ele tinha, e pediu para que todos retratassem no quadro a paz. E ganharia o concurso aquele que melhor agradasse o rei. No final do concurso, só sobraram 2 quadros. Um retratava um lago sereno. O lago era um espelho perfeito das altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul com nuvens brancas como algodão. O outro quadro também tinha montanhas, mas eram escarpadas e calvas. Acima havia um céu ameaçador, do qual caía chuva, e no qual brincava relâmpagos. Da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante. E aí o rei escolheu o segundo quadro. E as pessoas não entenderam por que ele escolhe o segundo e não o primeiro. E ele então explica. Veja, ao lado da cachoeira,
um pequeno arbusto crescendo numa fenda da rocha. No galho do arbusto, uma mãe pássaro fez o seu ninho, lá no meio da turbulência da água feroz. A mãe pássaro está em paz. E ele aí arremata: paz não significa estar num lugar onde não há barulhos, problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio disso tudo e ainda estar calmo no seu coração. E quem não se lembra de Chico Xavier no seu avião, que o avião entra numa turbulência e todo mundo começa a gritar porque o avião ia cair. E ele também se acha no direito, era ser humano, de também gritar. E aí aparece quem? Emmanuel, e diz a ele: o que aconteceu, Chico? Por que da gritaria? O avião está numa turbulência, e daí ele vai cair, e daí nós vamos morrer, e daí morra com dignidade, com classe. E aí ele aprendeu que mesmo no meio da turbulência, quem tem fé, quem acredita, Deus está cuidando. E o avião não caiu e eles pousaram são e salvos. Paulo de Tarso. O Saulo era um homem rico, bem-sucedido, inteligente, tinha um futuro promissor. Na época era cotado para assumir os mais altos, cargos do governo. Tinha uma noiva belíssima, mas ele não conseguia conquistar a paz. Ele tanto almejava. Então ele começa a se questionar e começa a ver as pessoas simples, que não tinha nada. E tinha uma paz que o invejava. Só porque seguia um tal de Nazareno, que foi morto na cruz. Então ele ficava se questionando. Para piorar a situação, ele era noivo de Abigail, e ele era um que perseguia os cristãos, teve a autorização para poder apedrejar em praça pública Estevão. Estevão era um homem que seguia Jesus e fazia suas pregações. E ele então convida a noiva a ir até a praça pública para assistir o evento que ia acontecer. Naquele tempo, apedrejar as pessoas era evento, as pessoas iam assistir, aplaudiam, graças a Deus que estamos evoluindo. E aí, lá, Abigail percebe que Estevão era o seu irmão, que estava desaparecido há algum tempo. Então, depois de ser apedrejado, próximo da morte, ele chega para Saulo e Abigail e diz o seguinte: Cristo os abençoe. Não vejo no teu noivo, Abigail, um inimigo, e sim um irmão. Saulo deve ser muito generoso, porque foi fiel ao Moisés até o fim. Imagine quando ele conhecer o Cristo. Seja uma boa companheira para ele. E aí ele desencarna. E aí então o Saulo não entendia da onde que vinha essa autoridade, da onde que vinha essa paz, que em vez de xingar, de acusar, abençoava ele com a sua irmã. Então ele ia para a estrada de Damasco se questionando da onde que vinha isso, que ele não tinha. Ele tinha tudo que nós, seres humanos, muitos de nós gostaria de ter, mas não tinha a coisa mais simples, que era a paz. E aí, eis que no caminho aparece um clarão, e quem que aparece para ele? Jesus. E diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então Jesus, que vem para ajudar, deixa ele cego por 3 dias e pede para que Ananias cuide dele. Por que essa cegueira? Então como Jesus estivesse dizendo a ele: você até agora olhou para fora de si na busca da sua paz. Agora, com a sua cegueira, você vai olhar para dentro de si, para você encontrar a paz de Jesus. E ele ali naqueles 3 dias que fica ali meditando e se conhecendo melhor, ele então
faz a sua transformação e muda tanto que ele queira até mudar o seu nome de Saulo para Paulo de Tarso. E aí ele segue, né, fazendo os ensinamentos do Cristo, porque ele não conheceu o Cristo em vida. Ele perseguia porque ele ouvia os outros falarem. Como ele conheceu ali, ele então passa o mesmo empenho que ele tinha para Moisés, ele passa a se dedicar ao Cristo. E aí ele vai construindo igreja, vai viajando, vai esclarecendo o pessoal. E ele entendeu tão bem essa paz do Cristo, que ele diz, chegou um momento que ele diz: já não sou eu mais que vivo em mim, é o Cristo que vive em mim, de tanto que ele aprendeu e praticava as leis do Cristo. Então, todos nós temos uma estrada de Damasco. Todos nós vamos despertar uma hora para nos questionar se o que nós estamos buscando, se o que nós estamos fazendo é o suficiente para trazer essa paz do Cristo, que é individual, cada um tem a sua, é tocado no nosso coração. Então, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós teremos que nos questionar um dia para saber, né, se nós estamos no caminho certo. E aí a gente vai entender porque Francisco de Assis disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Senhor, faça com que eu seja um trabalhador da sua seara. Foi isso que ele pediu. Eu quero ir para os lugares levando o que as pessoas necessitam, que ele fala: onde houver ódio, que eu levo amor. Então ele sai pregando e pede a Deus e a Jesus: eu quero ser o seu representante, eu quero ser um trabalhador seu. Não é para ficar de braços cruzados esperando que a paz caia do céu, não. Então a paz do Cristo, apesar dos tormentos, de tudo, é uma paz que nos chama, nos convida para o trabalho, né? Para que a gente possa exercer os ensinamentos do Cristo. Só que no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Moral Estranha, do item 9 ao 18, diz assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Aí vocês vão falar: pô, Sonice, agora complicou. Você falou que Jesus vinha nos trazer a paz, e agora ele fala que não traz a paz e sim a espada? Então precisamos entender. O item 9 diz o seguinte: não julgueis que vim trazer a paz à terra, mas vim trazer-lhe a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão seus mesmos domésticos. Isso está em Mateus, capítulo 10, o item do 34 ao 36. Bom, aqui a gente precisa entender primeiro. O que ele quis dizer? Não vim trazer a paz, e sim a espada. E aí, Emmanuel novamente vem nos esclarecer na obra Caminho, Verdade e Vida, que a espada que ele traz é um símbolo das armas que Jesus nos traz para que nós possamos destruir o nosso maior inimigo. E quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Onde a paz de Cristo está, não pode ter o ódio, a raiva, o rancor. Então os ensinamentos do Cristo vêm para quê? Para limpar dentro de nós tudo que nós temos de ruim, para que a paz se estabeleça dentro de nós. E o que são essas armas? São as leis que ele trouxe, que é amor ao próximo, o perdão às ofensas, a caridade. Agora vamos pensar um pouco. Nós vínhamos da lei de Moisés, dente por dente, olho por olho, onde se você fosse ferido, você tinha o direito de ir lá e ferir o outro no mesmo lugar que ele te feriu. Era a justiça feita por você mesmo. Aí Moisés chegou com os 10 mandamentos. Já foi difícil entender que lá tinha não matarás, não adulterarás, né? Um monte de coisa. Então o povo estava tentando ainda processar esses 10 mandamentos. E o que acontece? Chega Jesus. E Jesus diz assim: te feriram? Perdoa. Ame. Ajude se for necessário. Como que você vai deixar
a justiça feita por você mesmo para seguir Jesus, para amar aquele que está te ferindo, perdoar aquele que está te... Então era muito difícil. Por isso que ele diz, né? E aí a gente vai entender quando ele diz que ia jogar um contra o outro. A gente vê na Joana de Cusa que ela não aceita o pedido do filho quando está sendo queimada numa fogueira em praça pública para que negasse o Cristo. Ela preferiu morrer sem negar o Cristo, né? E Marta e Maria, quando Jesus está na casa das duas, e Marta está lá fazendo os seus afazeres, e Maria senta para ouvir o Cristo. E a Marta ficou indignada, apesar de que Marta também tinha o conhecimento de Cristo. Às vezes a gente, né, condena muito a Marta, mas a Marta tinha um certo conhecimento. Mas naquele momento ela queria os afazeres da casa. E a Maria quis escutar o Cristo. E aí ela vai questionar o Cristo, e Cristo diz a ela: Marta, a Maria ficou com a melhor escolha, a melhor parte, que são os meus ensinamentos. Senta, escuta, depois você faz o serviço de casa. Então é aí onde que ele fala que ele vai jogar um contra o outro. E a traição de Judas? Porque Judas não traiu Jesus pelo dinheiro, porque ele devolveu as moedas. Mas ele traiu Jesus porque ele também não entendeu os ensinamentos do Cristo. Ele queria que o Cristo se juntasse com o pessoal, né, os poderosos, para destruir o outro lado. Por isso que ele traiu Jesus. Ele não entendeu que o Jesus vinha naquela mansidão nos seus ensinamentos. Então, a gente vê que realmente acontece muito de quando um é evoluído e quer seguir Jesus, o outro ainda não entende. É o que ele vai falar no mesmo capítulo, no item 16, que diz assim: não pensei que a minha doutrina se estabeleça, não penses que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para os quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou terão querido compreender, ou não terão querido compreender. E aí ele fala: os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, o ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo e a luz da fé esclarecida. E aqui a gente vai pensar um pouquinho, por que nós olhamos para o outro e vemos o outro como um inimigo e não como irmão? Ah, mas porque ele está, né, falando coisas de mim, está me criticando. Mas o que ele está criticando? Ele está dizendo que você é muito egoísta, muito orgulhoso, muito ganancioso? Será que ele não está dizendo a verdade? Será que somos tão evoluídos a ponto de não termos mais dentro de nós nenhum desses defeitos? Bom, então se nós somos tão evoluídos a ponto de não ter dentro de nós nada que nos condene, somos espíritos evoluídos, estamos aqui em missão. E se estamos aqui em missão, por que nós aborrecemos? Segundo a espiritualidade, os irmãos evoluídos, ele não se fica chateado com as nossas ofensas, porque ele nos conhece e sabe que estamos a caminho da evolução. Então, se nós estamos ficando irritados com o que os outros estão falando de nós, então nós não somos espíritos tão evoluídos assim. Então vamos fazer a nossa reflexão, porque o nosso adversário, ele está fazendo o papel que nós não fazemos, que é citar, listar ali os nossos defeitos. Então o que ele faz? Ele está nos ajudando, ele vai lá falar: você é orgulhoso, você é arrogante. O que isso quer dizer? Bom, preciso voltar para mim e melhorar a minha arrogância, o meu orgulho, né? Então, se a gente não faz isso, o outro vai fazer.
Por que que ele, então, é meu adversário, meu inimigo? Porque nós somos assim. Se não pensar e não agir como eu ajo e como eu penso, é meu inimigo. Nós somos livres. Nós temos os mesmos direitos. Se eu posso pensar do meu jeito, o outro também pode. Né? Nós precisamos respeitar o outro. Então, o que seria, né, de nós se nós não tivéssemos os nossos adversários nos futucando? Né? Imagina as firmas, empresas. Por que acontece? Quando aparece um concorrente, um adversário, força ele a descobrir coisas melhores. Então, se a gente não tiver um adversário, um concorrente, sozinho a gente não vai evoluir. Então, o que a gente faz? A gente se acomoda e fica ali. Então, nós temos grandes invenções que surgiram do quê? Da concorrência. Pô, o cara ali chegou, está com material melhor que o meu, está com preço melhor, como é que ele consegue isso? Mexe com a gente, faz a gente sair da ociosidade e ir em busca de coisas melhores. Então, nosso adversário não é ruim. Nosso adversário é um irmãozinho, pode ter sim seus problemas, mas quem não os tem? Quem não tem os defeitos? Né? Então, o nosso adversário, às vezes, Deus coloca no nosso caminho exatamente para isso, para nos dar um chacoalhão, para nos acordar para a vida. E aí, se a gente for olhar sobre a guerra, no livro dos Espíritos, onde ele fala sobre o Allan Kardec, sobre as leis morais, ele vai falar da lei de destruição, e ele fala das guerras. Na 742, a pergunta de Kardec aos Espíritos é a seguinte: qual a causa que leva o homem à guerra? E os irmãos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado da barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. E quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, porque temos muitas guerras, se a gente for pegar, né, da Ucrânia, lá com a Rússia e o Oriente Médio, temos ali pessoas inteligentíssimas. Não podemos negar que ali temos muita gente inteligente, mas com uma moral baixa, que ali eles estão atrás dos interesses próprios, e onde a população está sofrendo porque não tem lei, não tem regras, não tem nada. É jogar bomba e matar, ou então deixar eles morrerem com fome e sem hospitais. Quando formos mais evoluídos, nós vamos diminuir a quantidade de guerra, porque não vai ser mais necessário, porque nós vamos conversar, nós vamos se entender sem a guerra. Então, quando Jesus disse que muitos fariam com o seu nome, muitas guerras foram iniciadas em nome de Jesus. Mas Jesus falou que nós tínhamos que guerrear contra o outro? Não. E aí a gente fica na busca pela paz do mundo, num desespero enorme, onde nós estamos pondo para fora o que nós temos de pior, que é nossa agressividade, a nossa violência. Hoje, se você disser não, já é motivo para alguém brigar com você e até matar. Então, muitos não têm coragem ainda de puxar uma faca, um revólver, mas lança um monte de injúrias, de mentiras, usa o Facebook, usa os meios da internet para defamar o outro, porque não concorda ou não gostou do que o outro fez. Então, nós estamos deixando fluir tudo o que nós temos de ruim. Então, a gente vê aí quanta violência. Sem contar os que chegam à via de fato, que usa as armas, que acha que as armas que Jesus nos trouxe eram as armas brancas, as armas de fogo. Porque é inadmissível hoje, 2000 anos depois, nós ainda fabricamos míssil, bombas para destruir o nosso irmão. Nós estamos igual o Simão Pedro, quando Jesus, no Jardim do Horto, convidou Simão Pedro, Tiago e João para fazer as orações, porque estava chegando a hora de Jesus partir. E ele então pede aos três que ore e vigie.
E por 3 vezes, quando ele se afasta para orar, ele volta junto aos 3 e os 3 estavam dormindo. Não estavam orando nem vigiando. Quando Simão Pedro acorda pela última vez, vê-se os guardas prendendo Jesus. E ele então tira da sua cintura uma espada, realmente uma espada mesmo, e vai lá e corta a orelha do soldado Malco. E aí Jesus fala: Pedro, por que disso? Vai lá, cura a orelha do Malco e diz a Pedro: embaia a tua espada, porque quem ferir pela espada será ferido. Então, mesmo na hora da morte, Jesus estava ali ensinando. E nós hoje ainda estamos assim, estamos achando que podemos, corrigir as nossas diferenças com os ataques, com as armas, e não com as armas que Jesus nos trouxe, que é o amor, que é o perdão, que é a caridade. Na pergunta 743, diz o seguinte: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos, porque é isso que somos, todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Questão 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado, e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então a gente vê que vai muito tempo, para dissipar tudo isso. Então a gente engana-se quem pensa que numa guerra existe vencedor, porque não existe. Porque o país que sair vencedor, ele está tão destruído quanto o outro. Há muitas violência, há muitas mutilações, há muitas dores, e depois ele vai ter que reconstruir tudo isso. E a pergunta que fica: quantas reencarnações serão necessárias para que o amor reine ali, para que haja o perdão? Porque um pai que veja seus filhos sendo assassinados brutalmente numa guerra, ou o contrário, quando os filhos veem os seus pais sendo mortos. Na Ucrânia nós já estamos tendo problema que as crianças já não querem mais viver porque queria ter morrido junto com os pais. Então há uma sequela muito grande de destruições. Nós não podemos imaginar que o país que saia vencedor acha que é um vencedor. A única guerra que nós saímos vencedor é a guerra que nós travamos contra nós mesmos. É a guerra onde nós eliminamos os nossos defeitos. Aí sim, há uma grande vitória. Cada defeito eliminado dentro de nós é uma grande vitória. E aí um dia, o discípulo de Buda disse a ele: Buda, quero a paz, eu quero a paz. E Buda disse para ele: tira o eu, tira o quero e terá a paz. Vença o egoísmo, vença seus desejos e terá a paz. É isso que a gente precisa, ser um pouco menos egoísta para que nós possamos ter a paz dentro de nós. E aí, Cristo continua: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Isso está em João, capítulo 16, item 33. Então aqui, Jesus está dizendo: na terra não vai ter pacificação, só tribulações. Então, mas confie em mim, eu venci o mundo. E agora a gente precisa entender um pouquinho o que ele quis dizer com eu venci o mundo. Se a gente for pensar numa vida só, que morreu, acabou, Jesus não venceu o mundo. Jesus perdeu, porque ele morreu numa cruz. E César saiu vencedor, porque matou ele. Mas como nós sabemos que a vida após a vida existe, então Jesus saiu vencedor, porque ele veio, ele cumpriu com a sua promessa, deixou os ensinamentos, exemplificou, fez tudo que ele veio para fazer. Entrou na espiritualidade como um vencedor. E César, quantas reencarnações César vai precisar para depurar toda a sua maldade?
Aqui ele pode ter vencido, mas na espiritualidade não. Ele é um devedor. E assim eles nos chamam a atenção para isso. Para que nós tenhamos cuidado para não ficar tanto na busca da paz do mundo, esquecendo a paz de Deus. Para que nós não entremos na espiritualidade, sendo daqui um vencedor e chegando lá um fracassado. Seja melhor que sejamos um fracassado aqui. Que não tenhamos adquirido tantas coisas aqui, teremos quebrado muita cabeça aqui, mas teremos nos melhorado por dentro, porque aí entraremos na espiritualidade como vencedores. E aí a pergunta é, como gerar essa paz aos outros? Como que eu posso contribuir para que todos tenham paz? Porque a gente fica imaginando que a gente vai acabar com a guerra no Oriente Médio, na Rússia com a Ucrânia. Mas nós aqui, nós até oramos, pedimos lá vibrações para eles, mas nós no nosso reduto fazemos o inferno. Vivemos atacando uns aos outros, jogando uns contra os outros. E aí Rossandro Kinder fala para nós que nós temos que ser o ar-condicionado no inferno. Levar o refrigério onde está pegando fogo e não levar o fogo onde já tem fogo. Vamos colocar um pouco mais de paz e tranquilidade ao nosso redor, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho. Para quê? Pôr mais lenha na fogueira. Então eles nos dizem aqui, façamos a nossa parte, devolvendo o mal com o bem, procurando manter a calma em todas as situações, respeitando o direito do outro, sendo os direitos iguais a todos. Foi o que eu já disse. Todos nós temos direitos iguais. O que é certo para mim, também é certo para o outro. Colocando o diálogo fraterno à frente de qualquer diferença com o outro, pensando e agindo sempre para o bem coletivo. O Rossandro conta uma história, que ele é psicólogo lá na Paraíba, quando ele tinha o consultório que ele atendia, uma vez, já tinha um cliente que todo ano ele prestava concurso e não passava. Num determinado momento ele chegou e disse para o Rossandro, esse ano o concurso é meu, Deus vai me dar o concurso, porque eu já conversei com ele e já pedi para ele. O que você acha? Ele falou assim, olha, eu não tenho dúvida que você tenha conversado com Deus. E eu não tenho dúvida que Deus tenha te ouvido. Mas eu acho também que todos os que estão nesse concurso fez o mesmo pedido para Deus. E você acha que ele vai ajudar quem? Vai dar a vaga para quem? Se ele é justo? Aquele que estiver mais bem preparado. Se você estiver preparado, você vai levar. Se você não tiver, se você não fez a tua parte, você não vai levar. Então nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos levar paz ao nosso redor, para que não aconteça mais guerra, porque nós estamos correndo atrás da paz no mundo e abrindo portas para a depressão e até o suicídio, que tem aumentado muito, porque nessa correria de querer ser melhor que os outros, porque o outro não pode conquistar nada que eu não quero melhor para mim. Então a gente esquece da paz de Jesus. A gente fica tão encucado em querer ser melhor que o outro e ter essa paz, essa tranquilidade no fim da vida, que nós esquecemos de olhar para nós e buscar um pouco de Deus. Por isso que hoje temos muitos que estão acometidos de uma depressão profunda e até chegando a levar ao suicídio. Bezerra de Menezes nos disse, é natural, mantenha-te em paz, é natural diante do cenário que se apresente, estaremos em aflição, confia e segue, é nas mãos do Mestre que estão os desígnios da terra, não viverás nada que não seja para o seu crescimento. A medicina maior controla todo o fluxo de saúde física e espiritual dos seus filhos terrenos. Procure os caminhos que te levam à emancipação espiritual. Jesus convida todos a buscar um novo caminho,
um sentido para a vida na terra. Nenhum homem ou mulher nasce fadado ao sofrimento. Bezerra de Menezes. A todos vocês, que vocês possam sair daqui refletindo, quem sabe não levando um pouco de paz de Jesus dentro do coração de vocês, né? Uma boa noite, muitíssimo obrigada a todos. Bom, Sonice, com certeza nós que agradecemos, né? Quantas lições importantes que você trouxe para nós nessa noite, quantas reflexões tão importantes e que acontecem muitas vezes no nosso dia a dia. Isso com certeza nos faz refletir e o principal, né? Nos remetendo ao Evangelho, a Jesus. Então, nós somos muito agradecidos por tudo que você trouxe para nós nessa noite e por essa assistência tão maravilhosa da espiritualidade. Com certeza retornaremos mais em paz para nossa casa, refletindo mais nessa verdadeira paz, né? Que é a paz de espírito, a nossa paz interna, do dever cumprido, né? De sempre nos conduzir a essa moral tão elevada que nos leva ao caminho do Mestre, da perfeição, né? Só gratidão, Sonice, em nome de todos. Então vamos neste momento agradecer a Deus por tudo que nós recebemos aqui hoje na companhia da nossa irmã, dos bons espíritos, amigos, protetores, trabalhadores desta casa, da seara do Mestre Jesus. Gratidão ao Mestre também pelo seu Evangelho de luz, de amor, nossa bússola que nos orienta sempre no bom caminho. Gratidão, Pai, pela nossa vida, por mais uma semana de trabalho, mais uma semana nesta casa, mais um sábado. E assim, Senhor, nós vamos pedindo pelas águas que estão sobre a mesa, que elas possam receber toda a energia benéfica, e todos aqueles nossos irmãos que fizerem o uso possam então sentir essa ajuda. Gratidão por isso e por tudo, Senhor. E assim nós encerramos fazendo a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.